Fala galera, professor Jackson Lima falando. Estamos aqui para mais uma aula, mais um vídeo para vocês, tá bom? Hoje nós vamos trazer um vídeo falando sobre os jogos eletrônicos. Nós já fizemos, né, uma aula aí sobre jogos eletrônicos e dessa vez nós vamos fazer uma revisão, tá bom? Esse conteúdo é importante para vocês, esse conteúdo vai estar na prova de vocês, ok? Vamos ajeitar o cabelo, organizar aqui. Eu espero que o áudio esteja bom para vocês e que também a imagem tenha melhorado, ok? Nós fizemos alguns ajustes hoje, né? Estamos utilizando aí o microfone, estamos utilizando também a câmera do celular para gravar, tá bom? Tem uma maior qualidade do que a câmera do computador. Se esse áudio ficou melhor, galera, dessa aula, se ficou bem melhor para você assistir, comenta aí embaixo, né, nos comentários do YouTube e fala, professor, ficou show, não tá tão bom, o que é que precisa melhorar? Fala aí que a gente melhora, tá bom? Para vocês que não são alunos, né, mas são professores ou estudantes de educação física, os jogos eletrônicos, eles estão aí na nossa ABNCC, tá certo? Nossa nova Base Nacional Comum, ok? E faz parte da educação física esse conteúdo para sexto e sétimo ano, ok? É importante que vocês tenham noção de como colocar isso no planejamento de vocês, como colocar os jogos eletrônicos dentro do programa, né, das aulas de vocês, dentro do planejamento pedagógico de vocês. Nós estamos agora nessa época de pandemia e as aulas estão sendo aulas remotas, né? E algumas aulas gravadas. No meu caso, da educação física aqui na escola, nós preferimos por aulas gravadas, ok? Galerinha do sexto e sétimo, agora falando para vocês, alunos, nós teremos um momento de prática pelo Google Meet. Eu tenho falado isso todas as aulas, porém, esse momento vai ser avisado aí a vocês antecipadamente, beleza? E como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre os jogos eletrônicos. Esses jogos eletrônicos, eles estão em alta, né? Principalmente agora nesse período de confinamento, de isolamento social. Os jogos eletrônicos eu acredito que estejam ainda mais em alta, né? Pelo fato de não poder sair de casa e acabar ficando aí preso aos aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, né? TV, videogame, etc. E vamos lá, galera. Vamos direto ao assunto. Antes de nós iniciarmos, né, eu queria também comentar com vocês algumas coisas aí interessantes. Alguns alunos enviaram pelo e-mail a nossa atividade, que era o resumo de 15 linhas, né, sobre o assunto anterior. E eu peço a vocês que não enviaram ainda, que enviem. Ainda há tempo de enviar pelo meu e-mail ou poderá enviar também pelo WhatsApp, não tem nenhum problema, tá bom? Se você tem dúvida quanto ao link dessa aula ou qualquer outra coisa, fala lá no grupo de WhatsApp, marca o meu nome, @professor Jackson Lima, para que eu possa ver a sua mensagem e assim possa respondê-la, tá bom? Alguns alunos não assistiram o vídeo ainda dessa semana e eu peço a vocês que assistam, galera, todo o vídeo e faça a atividade. Isso é muito importante para vocês, tá bom? Compartilhe o vídeo com algum colega seu que ainda não assistiu, tá bom? Que você sabe que não assistiu ou que você acha que ele está meio ausente. Manda lá, manda o link desse vídeo para ele. Vamos lá, galera. Jogos eletrônicos, né? Professor Jackson Lima. Quando eu falo de jogos eletrônicos, o que vem à mente de vocês? O que vocês já pensam de imediato? Nessa tela nós já temos aí algumas coisas que vão levar a você a pensar em celular, games, né, no celular.
Tem um controle aí que é bem característico, né, da Sony, né, que são dos PlayStation, ok? Tem alguns símbolos aí que tem tudo a ver com o videogame, né? Mas, professor, o que é que tem a ver o videogame, os jogos eletrônicos com a educação física? Você vai entender agora, nessa aula. Os jogos eletrônicos, galera. Quando surgiu? Vamos entender um pouco mais sobre os jogos eletrônicos. Quando o videogame surgiu, o mundo ficou maravilhado com o salto tecnológico, né? E as novidades deixou todo mundo empolgado. É uma coisa nova que ninguém tinha visto antes, né? Por muito tempo não se falava em outra coisa. Porém, o acesso, né? O acesso aos aparelhinhos mágicos, né? Que eram os videogames, era que produziam sonhos, eram muito restrito devido ao seu alto custo e à pouca disponibilidade no mercado brasileiro, uma vez que eram importados. Então, surgiu fora do Brasil esses aparelhos, esses primeiros videogames, né? Ele surgiu fora do Brasil e, infelizmente, o acesso era muito restrito, tanto por o fator de ser caro, de ser um alto custo para ter um videogame, quanto pelo fator de ser importado, vir de fora. Então, isso também ele agregava custos, né? Questão da importação. Então, não era qualquer pessoa que tinha acesso a esses aparelhos aí, esses videogames. As pessoas viam muito pela TV ou algum amigo que talvez tivesse um pouco mais de condição financeira, você acabava vendo aí esses aparelhos, mas era bem raro aqui no Brasil, né? A gente sabe que em alguns outros países desenvolvidos, né, inclusive onde surgiu esses aparelhos mágicos nesses videogames, a galera tem mais acesso. E até hoje, pessoal, as pessoas de alguns países desenvolvidos têm mais acesso ao videogame, tá bom? Os jogos eletrônicos, a tudo de eletrônico, na verdade. A gente tem a experiência de ter morado nos Estados Unidos e tem a experiência de ter visto a facilidade que é ter um videogame, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês de custo, né? Um Xbox One, US$ 200, né? Eu cheguei a ver. Então, bem barato comparado aqui aos valores do Brasil em real. Então, esse acesso ele ainda é um pouco restrito. Hoje em dia você consegue ter, né, bem mais acesso do que nessa época, né? Na época que surgiu era bem mais difícil você ter acesso. E o mundo ficou encantado. Nessa época era algo novo, né? Até então nunca visto, coisa de cinema. E aí todo mundo ficou encantado em poder controlar uma espécie de objeto pela TV, né? Que eram os games aí bem antigos. Então houve uma evolução nesses jogos, eles evoluíram junto com a tecnologia, né, galera? Nós sabemos que houve a revolução industrial, também houve a revolução tecnológica, aonde deu um grande boom, né, no mundo e as pessoas parece que descobriram do nada uma mágica de fazer eletrônicos aí bem mais desenvolvidos. Junto com essa evolução tecnológica, nós temos a evolução também dos jogos eletrônicos, né? Da parte eletrônica, jogos eletrônicos. Aí você pode observar aí que nós temos um videogame, talvez vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um desses, um console desses aí, a qual nós utilizávamos cartuchos, né? Que era o Nintendo. Olha só, que legal, ele é bem retrô, me lembra muito bem a minha infância, né? O qual nós jogávamos Nintendo e era incrível, galera. Já tinha um acesso, né? Porém, talvez um pouco caro, não era todo mundo que tinha, mas nós tínhamos a possibilidade de ir nas lan houses, que na época nem era chamado de lan house, tá bom? Era de ir pro videogame mesmo. Quando a gente falava isso, ou pra locadora, né? Quando a gente falava isso é porque nós estávamos indo aí jogar. Então tinha um lugar, né? Tinha algumas pessoas que tinham um estabelecimento, né? Tinha vários videogames, né? E as TVs, e aí a gente ia e pagava a hora. Hoje em dia ainda tem, mas são raros os lugares aí que você vai lá jogar, né? Pagar lá para jogar.
E no caso aí do Nintendo, a gente utilizava cartucho. Olha só o design, né? É bem retrô, mas para quem jogou é bem legal ver e seria até interessante ter um desse em casa, né? Apesar de que o acesso hoje dele é um pouco mais difícil você encontrar por ser antigo, né? Olha só, a dificuldade hoje é encontrar o mais antigo, né? Um novo você consegue. E veio alguns jogos também nesse Nintendo, né? Como Mario, Sonic e alguns outros que ficou aí para a história. A evolução desses aparelhos foi lenta, tá bom? Não foi assim também tão rápida. As novidades apareciam, mas existia uma grande lacuna de tempo entre um lançamento e outro. Ou seja, vou dar um exemplo, Nintendo 1, daqui que houvesse o 2 demorava, e até mesmo os jogos demoravam muito. Enquanto isso, as famílias se reuniam para jogar, né, em muitos lares. E as rotinas foram mudando, influenciadas pelo atrativo dos desafios estáticos que os games ofereciam. De repente, os videogames passaram a gradativamente a representar um fator de risco para os praticantes assíduos, sendo que a princípio os riscos eram considerados leves, né, e esporádicos, acometendo aí alguns praticantes com lesão do esforço repetitivo, as LERs. Então, galera, é o seguinte, aos poucos foi aí havendo essa evolução, né? Mesmo que lentamente, e aderindo mais adeptos, né, aos jogos eletrônicos, né, a esses aparelhinhos mágicos. Esses adeptos, aqueles que eram mais assíduos, o que é isso? Aqueles que jogavam mais frequentemente, começaram a relatar algumas dores, né? Algumas dores na mão, né? Algumas dores no punho. Essas dores, elas são consideradas lesões do esforço repetitivo, que é a LER, tá bom? E essa LER, ela é devido a esse esforço repetitivo de estar aqui, ó, sempre utilizando os dedos, né, numa posição só. Então isso pode causar uma lesão. Tanto como no trabalho isso acontece, é, no hobby, né? Às vezes a pessoa tem um hobby de fazer algo, um trabalho manual e faz constantemente. Isso acontece, vamos dizer, tocando violão. Um cara que toca violão há anos, ele pode ter um problema assim na mão, né? Um alerta. E o cara que joga videogame demais começou a relatar que estava tendo esse problema, né? De dores aí por conta do esforço repetitivo. Então, olha só, começou aí a aparecer já alguma coisa contra os jogos eletrônicos. E a evolução continuou, né? Os consoles começaram a dar sinais de evolução tecnológicas importantes, né? Passando a ficar mais dinâmicos, né? E mais interativos. Foi aumentando aí essa interação do ser humano com o eletrônico, gerando grandes expectativas econômicas. Olha só, já começou-se a pensar na economia, né? No dinheiro para a sociedade de consumo. Em geral, é, e, em geral. E grande preocupação para médicos. Olha só, foi evoluindo. Quanto mais ele evoluiu, começou a se pensar no dinheiro, na parte econômica. E começou aí, né, as grandes propagandas de eventos de jogos. Junto com isso, a grande preocupação das famílias, a grande preocupação dos médicos, a preocupação da escola, entre outros envolvidos na educação e bem-estar das crianças e adolescentes. Ao passar do tempo, que foi aumentando, né, o número de adeptos aos games, né, foi evoluindo, né, tendo evolução nos jogos, evolução nos consoles, também começou-se a se preocupar com essas crianças e adolescentes, com o seu bem-estar, tá bom? Para suprir essas preocupações, né? Que foi acontecendo? Para suprir essas preocupações, as grandes empresas e fabricantes dos consoles precisavam apostar no rumo atual que a sociedade está formada, né? Está se formando.
e de alguma forma contribuir para a melhoria desse cenário, o que também já iria contribuir para eliminar, né, o estigma de que os videogames seriam os vilões de todo o contexto de sedentarismo no Brasil e no mundo. Diante disso, os fabricantes dos consoles começaram a colocar em prática o que veio a ser chamado de Games, jogos eletrônicos que captam e visualizam os movimentos reais dos usuários. Então, se houve essa preocupação, certo, dos próprios fabricantes, né, ao perceber que estavam aí perdendo usuários por conta de que todo mundo voltou os olhares para os jogos eletrônicos e acabou tendo uma visão negativa por conta de que as crianças estavam mais sedentárias, as crianças estavam presas em casa e acabaram que se tornando aí os jogos eletrônicos um problema, ao invés de ser algo legal, né? Começou aí a ter as lesões do esforço repetitivo também, e todo mundo olhou para os jogos eletrônicos agora de uma forma negativa. Vendo isso, os fabricantes, pensando na parte econômica, começaram a tentar desenvolver alguma maneira de tirar essa visão negativa dos jogos eletrônicos e tentar implantar um outro tipo de visão para que pudesse continuar vendendo, né? Porque a grande ideia deles é vender, é a parte econômica. E o que aconteceu, né? Esses fabricantes eles começaram a desenvolver algumas formas de captação, né, de imagens, né, de gestos, fazendo com que esse indivíduo se mova, né, tenha movimentos aí reais durante o jogo, não apenas utilizando o joystick, né, o controle, mas também tendo movimentos reais, fazendo assim algum tipo de movimento, tendo algum gasto calórico. E tentaram dessa maneira tirar aí essa visão negativa dos jogos eletrônicos. Aham. E eles utilizavam sensores de captação de movimentos para simular diversos expostes, né, com interação fotal do corpo, ou seja, sobre as fotos, né? Ele ia captando as imagens e passando para o console em forma de movimentos, tá bom? Esses movimentos necessários o mais próximo da realidade para a obtenção de um rendimento excelente. Os jogos dos consoles considerados laser games passaram a ser cada vez mais realistas, né? Excitando nossa mente, ao mesmo tempo em que promovem a movimentação de todo o corpo. Então, pensando aí, né, nesse fator em que estava bem negativo a visão dos jogos eletrônicos por conta desses fatores que a gente comentou, a obesidade, né? Tudo estava sendo jogado para cima dos jogos eletrônicos. Obesidade. Ah, não, o menino é obeso porque ele não sai do videogame, ele não se movimenta. De fato, isso é um fator, ok? Não deixa de ser uma realidade. As doenças do esforço repetitivo, né? As LES, né? Na verdade, as lesões do esforço repetitivo, onde esses adolescentes começaram a sentir dores por tanto jogar e os fabricantes começaram a perder vendas, né? Houve campanhas aí para os pais deixarem de comprar esses consoles para os filhos, então eles começaram a criar, né, esses consoles que captavam os movimentos, né, e faziam com que você tivesse que se mover para poder jogar o game, e para ter uma performance bacana no game também você tinha que fazer esses movimentos o melhor possível, né? A gente tem um exemplo aí, né, de uma senhora jogando boxe aí num console, né, que é o Nintendo Wii. Então, que legal aí essa imagem, né? É bem interessante essa imagem porque é uma senhora a qual a gente chama de não nativo digital, né? Ou seja, ela viu isso acontecer, essa evolução, né? Quando ela nasceu e quando ela era criança não tinha esse tipo de console, tampouco celulares modernos e etc.
Nós temos aqui agora alguns jogos bem clássicos, né? Eu poderia arriscar dizer bem famosos aí dentro dos nossos consoles, né? Dentro dos jogos eletrônicos. Nós temos o FIFA Soccer. Esse FIFA Soccer é uma série de jogos lançada anualmente, né? Que inclui jogadores do mundo todo. Tem uma jogabilidade muito boa, sendo fiel aos comandos de quem está com a posse do joystick. Atualmente o jogo possui várias ligas do mundo, né, em seu conteúdo, inclusive ligas de futebol feminino. O jogo é atualizado a cada ano com materiais diferentes e principalmente com os astros do futebol no seu melhor momento. O intuito do jogo é fazer o gol o máximo que conseguir durante o tempo regulamentar previamente definido. Então nós temos essa série de jogos, o FIFA Soccer, né? O FIFA, como nós chamamos. E é um jogo bem famoso, ao qual traz uma proximidade muito grande da realidade, né? Aí eu tenho esse jogo aí, né, de futebol bem antigo, da época do Nintendo, e a gente tem a imagem aí de um jogo mais atual. O quanto mudou, né? Os bonequinhos hoje são quase que reais, né? Você vê realmente ali o jogador e quem observou, quem pôde já jogar um Play 1, né, um PlayStation 1, PlayStation 2 e um 3, né, um Xbox, sabe a diferença que tem, né, dos jogos hoje, né, da realidade desses jogos hoje. Inclusive, o FIFA, galera, tem campeonatos estaduais, mundiais, né, de FIFA, né, com prêmios e tudo, pessoas que treinam, né, e jogam online umas com as outras. Então, evoluiu muito, muito mesmo esses jogos. Como evoluiu junto com a internet, galera? Vocês observam que hoje o cara joga. Eu tô aqui no Brasil, eu consigo jogar com um cara lá no Japão, né? Jogar contra ele através da internet. Tudo isso está dentro da evolução aí dos games. Outro game que chama muita atenção o Just Dance. É um game que chama bastante a atenção, né, dos usuários. Inclusive também existe campeonatos, tá bom? O Just Dance é um jogo eletrônico que consiste em executar a repetição de movimentos de dança em forma de coreografia, por meio de comandos sequenciais, transmitidos pela tela da televisão ou pela luz que se acende no tapete. A possibilidade de escolher livremente a música a se dançar, né? Facilita muito. Pois selecionar uma de fácil compreensão, né, é sinônimo de boa pontuação, que de acordo com o desenvolvimento da música e do sucesso da execução dos passes, é imediatamente recebida com a exposição na tela. Ou seja, o jogador, à medida que ele vai se desenvolvendo na música, à medida que vai passando, cada movimento correto vai se desenvolvendo na tela e a pontuação dele. Se você escolhe uma música fácil, você consegue uma boa pontuação. Se você consegue escolher uma música um pouco mais difícil, você tem uma pontuação aí que às vezes não é tão boa, mas quando você acostuma, né, quando você treina, você acaba conseguindo uma pontuação sim excelente. Esse é um jogo que chama muita atenção e é um jogo que está dentro daqueles jogos que a gente comentou, a qual você tem aí movimentos, tá bom? Inclusive nós fizemos um desafio aí no grupo do WhatsApp, vocês lembram, que falava justamente sobre esse tipo de jogo, né? Você tinha que dançar e mostrar lá a sua dança, olhando direto na TV, repetindo os movimentos aí do jogo Just Dance. Nós fizemos esse desafio, você que fez, parabéns, você fez o que tinha que ser feito. E foi bem legal a participação dessa galera. Aí, galera, nós temos algumas diferenças as quais vocês têm que considerar, vocês têm que entender, né? Isso faz parte da realidade de vocês também, que são os games, movimentos e sensores. De 2006 aos dias atuais, houve vários lançamentos de games utilizando joysticks,
com sensores de movimento, o que revolucionou a forma de jogar e sensores ligados ao próprio videogame, sem o uso de joystick. Então nós temos aí sensores no joystick e nós temos um console que ele retrata bem essa realidade, que é o Nintendo Wii, né? A qual você faz movimentos, mas você precisa segurar o joystick para dar continuidade no jogo. Você precisa segurar o joystick para que esse movimento seja captado pelo console. Então esse é um game que tem joystick com sensor de movimento. Vocês devem lembrar disso, tá bom? E nós temos o jogo de movimento com sensor. Olha as diferenças. Para jogar esse game é preciso mais do que simplesmente apertar alguns botões. Em um joystick preso ao console, o jogador deverá se levantar do sofá e experimentar a liberdade, né? Aumentando sua interação com os games. No jogo de tênis, por exemplo, o jogador segura o comando como se fosse uma raquete e balança-o de maneira a poder fazer todo tipo de jogadas. Da mesma forma, aos demais jogos, os jogadores irão imitar os movimentos utilizados em cada prática esportiva. Então, esses jogos de movimento, né, com o sensor, o jogador ele vai imitar o movimento da prática esportiva. Por exemplo, do tênis, né, ele vai fazer o balanceio como se fosse uma raquete e vai acertar a bola, né, de todas as maneiras possíveis. Ele vai precisar fazer os movimentos. Nessa movimentação, ele acaba tendo um gasto calórico. E se a gente for parar para pensar, esse game já é mais interessante do que você ficar parado, preso ao console pelo um cabo. Ou se não preso, né, como hoje em dia os joysticks são sem fio, mas muitas vezes parado, utilizando apenas a mão. Já nos jogos com movimento, você acaba tendo que levantar do sofá, experimentar a liberdade e fazer movimentos, né? Parecidos com dos jogos. Ok? Alguns até você tem que saltar, tem que ir para um lado, para o outro. Né? Nós temos o de tênis como do exemplo, nós temos o de boxe, né? O qual você tem que fazer os movimentos de boxe de defesa, que são bem legais. Aí nós temos jogos de movimento com a câmera. Nós falamos agora há pouco dos jogos de movimento com um joystick, né, de sensor, né, de sensor de movimento. O joystick tem um sensor de movimento. Agora nós vamos falar de jogos de movimento com câmera. Na primeira opção, jogos de movimento com o joystick, né, que tem o sensor de movimento, nós temos o exemplo do console do Nintendo Wii. Nos jogos de movimento com câmera, nós temos um grande exemplo do console Xbox, né? Por exemplo, é um game esportivo que utiliza uma câmera de detecção de movimento, né? O game introduz modalidades variadas que exigem mais precisão e concentração dos usuários. Apresenta uma coletânea de esportes que testa as habilidades do jogador no futebol, escalada, corrida, de jet ski, né? Olha que legal, tiro ao alvo, tênis e boliche. No Xbox nós temos o Kinect, né, que capta os movimentos através de uma câmera, né, um sensor de câmera, aonde o jogador deve se movimentar de acordo com o jogo, né? Nós temos vários jogos bem legais, inclusive tem um jogo que você tem que ficar saltando, passando os obstáculos e é bem legal, bem interessante esses jogos com o sensor, né, na câmera do videogame, no caso do Xbox é o Kinect. Então existe a diferença já, vocês observam a diferença aqui. Nós temos o jogo com o joystick com sensor de movimento e nós temos o jogo que o sensor de movimento é através da câmera, né? No caso aí o exemplo Nintendo Wii, Xbox, são os exemplos que nós temos. Os jogos com sensores de movimentos ajudam no tratamento de pacientes
Caraca, vocês já imaginaram isso? Jogos eletrônicos, tratamento de pacientes? Que tipo de pacientes são esses? Vamos lá. Há 3 anos, um laboratório de realidade virtual da Clínica de Fisioterapia da Newton Paiva, em Belo Horizonte, passou a usar os jogos para complementar as terapias convencionais utilizadas na reabilitação de pessoas com dificuldades motoras. Por meio de sensor de movimento da plataforma, os pacientes conseguem trabalhar membros específicos enquanto jogam. Então, nesse consultório, né, nessa clínica de fisioterapia, Newton Paiva, houve-se essa sacada. Vamos utilizar os jogos eletrônicos com sensores de movimento para melhorar a capacidade motora dos meus pacientes. Né? No caso, para tratar específicas dificuldades motoras dos pacientes na fisioterapia. Assim, o indivíduo acabava se divertindo, né, durante a sessão de fisioterapia e acabava também que melhorando, né, conseguindo tratar membros específicos, né? E nós temos esses exemplos aí. Então, aí o jogo eletrônico está sendo utilizado como tratamento na fisioterapia. Olha só que legal, né? Através desses jogos com sensores de movimento. Então, isso tem tudo a ver com o jogo, né, com os jogos eletrônicos e a saúde. Os jogos mais utilizados no laboratório, nesse laboratório que nós comentamos agora, de realidade virtual, são os de esportes de aventura, né? Já que desafiam os pacientes. Quando a pessoa é desafiada, aumenta a vontade de realizar algo que até então era considerado difícil ou impossível. Então, se tem essa dificuldade, você tem a tendência, né, de querer superar esse desafio. Encontramos uma forma de incluir outros exercícios e tornar o tratamento mais lúdico, né, e dinâmico, diz a professora doutora em Ciências de Reabilitação do curso de Fisioterapia da Newton, Renata Cristina Magalhães Lima. Então, ela é apenas doutora, né, galera? Ela é apenas doutora. Então, essa jovem, né, teve essa sacada incrível de colocar os jogos eletrônicos como forma de tratamento, né, dentro da clínica. E ela percebeu também que os jogos de aventura, que são os mais desafiadores, são os jogos que foram mais aderidos, né, por conta da pessoa querer ultrapassar esse limite ou fazer concluir esse desafio, né? E nós temos esse exemplo aí desse jogo que é do Xbox, né? Esse jogo de aventura, qual o cara tem que ir para o lado ou para o outro, tem que saltar, que são exercícios que ela precisa para de repente tratar um paciente. No caso, estamos visualizando essa imagem aí desses jovens dentro do laboratório, né? Praticando aí o jogo. Legal? Vocês entenderam até agora? Então vamos prosseguir. Os jogos e a fisioterapia, né? Continuando aí, nós temos a imagem aí da fisioterapeuta, né? E utilizando aí os jogos. No caso, esse console aí, vocês conseguem identificar qual é? Que ele está com 2 joysticks com sensor de movimento, justamente o nosso queridinho aí, né? O Nintendo Wii. Para a professora, a evolução dos videogames com sensores de movimento ajudou a aplicação da realidade virtual na fisioterapia. Nossos pacientes passaram por uma criteriosa avaliação, né, que define se é possível ou não complementar o tratamento com os jogos. Então, existe uma avaliação, não é feito de qualquer maneira. Nos casos em que temos usado também o videogame como terapia, os resultados são muito interessantes. Recebemos relatos, né, de quem se sentia inseguro e se recuperou aí, né, recuperou a sua autoestima e as funções motoras após o tratamento. Conta, né? Então é o seguinte, a professora relatou aí que os seus clientes e pacientes acabaram melhorando sim, né, as suas funções motoras. Ela acabou alcançando o seu objetivo, né, do tratamento através da realidade virtual, né, através desses jogos eletrônicos, tá bom? Com sensores de movimento. Nesse caso aí, você observa
o paciente e a fisioterapeuta dentro do laboratório de realidade virtual. Então, mais uma vez, os jogos e a fisioterapia. Que nós encerramos os nossos slides. Então, galera, esse, né, é o nosso conteúdo de hoje, é a nossa aula de hoje, falando sobre os jogos eletrônicos. Vocês observaram que os jogos eletrônicos, eles podem ter alguns fatores negativos, alguns fatores positivos. Vocês observaram também que houve uma evolução desses jogos. Junto com essa evolução, houve a preocupação das famílias, dos médicos, né, e das escolas com o bem-estar dessas crianças. Vocês observaram também que os jogos eletrônicos eles podem ser utilizados até mesmo como uma parte do tratamento na fisioterapia com a sala de realidade virtual, né, através dos movimentos. E viram que os jogos com movimentos, né, com joysticks e sensores de movimento ou com câmeras de captura de movimento, são jogos a qual você levanta do sofá, experimenta uma certa liberdade e acaba também tendo um gasto calórico em movimentos similares a movimentos dos jogos, né? Por exemplo, do futebol, do tênis, né? Do boxe. E no caso dos esportes de aventura, você tem movimentos de saltos desafiadores, né? Movimentos de um lado para o outro e requer boa atenção. Nós temos também a parte do Just Dance, que você tem que imitar, né, os movimentos que estão passados na tela, você tem uma pontuação, acaba também tendo um gasto calórico alto, galera, até um gasto calórico alto, tá bom? Acaba suando aí, se divertindo. E vocês observaram que existe ainda, né, os jogos como FIFA Soccer, que é apenas com o joystick. Então, tudo isso pode levantar aí vários questionamentos, tá bom? Na cabeça de vocês. E esses questionamentos vocês vão colocar em pauta numa folha. Vocês vão escrever, né? Olha aí a nossa atividade. Se liga na atividade, galera. Escreva para mim tudo que são pontos positivos dos jogos eletrônicos e tudo que são pontos negativos dos jogos eletrônicos, tá bom? Primeiro, pontos positivos dos jogos eletrônicos, pontos negativos. Terceiro, a sua opinião sobre os jogos eletrônicos. Beleza? Fechou? Manda no meu e-mail. Meu e-mail eu vou deixar no vídeo, vou deixar aqui no link do vídeo o meu e-mail para você mandar, tá bom? Pontos positivos dos jogos eletrônicos, pontos negativos dos jogos eletrônicos. Lá embaixo, a sua opinião sobre os jogos eletrônicos, tá bom? Nos dias de hoje. Professor, como eu faço para mandar pelo e-mail que seja uma forma legal e que o professor consiga ler o que está escrito? Galera, tem um aplicativozinho aí no Android, também na Apple Store também tem, tá bom? Que é de escanear. Você procurar aí, aplicativo para escanear, você vai achar no seu celular. Então, você faz o texto na folha, coloca aí, se eu não me engano, o nome do aplicativo é PC Scan, uma coisa desse tipo. Se vocês tiverem dúvida, manda mensagem lá para mim que eu vou mandar para vocês o aplicativo, o link, tá bom? Após fazer o texto, no mínimo 15 linhas, galera, você vai colocar o seu caderno num lugar onde tenha luz, vai pegar o aplicativo, abrir e escanear, ok? Após escanear, você pode mandar aí do formato que você achar melhor. Pode ser por foto ou por PDF. O próprio aplicativo vai te dar essa opção, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo que eu te ajudo, tá bom? Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula falando sobre jogos eletrônicos. Faça uma prática também do Just Dance, experimente, pesquise sobre, coloca aí no YouTube, movimentos, tá bom? E galerinha, nunca, jamais esqueça. Gratidão sempre, fique com Deus e tchau, tchau!